Lula mentiu sobre a Operação Lava Jato, fez uma grave acusação contra os Estados Unidos e tudo isso para tentar esconder os escândalos de corrupção na Petrobras envolvendo o PT. O grande problema para o presidente petista é de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, logo na sequência, convocou uma coletiva de imprensa ao vivo para desmascarar Lula e revelar documentos que provam a corrupção do PT dentro da empresa estatal. Depois que a Operação Lava Jato conseguiu revelar escândalos de corrupção, em especial envolvendo a Petrobras, é claro que o PT correu para criar a falsa narrativa de que o partido era perseguido politicamente. Lula, quando foi para a cadeia pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, também alimentou a narrativa de que ele era um homem perseguido pela justiça e de que em breve iria demonstrar a sua inocência. O tempo se passou e, infelizmente, a justiça do nosso país resolveu declarar de que o juiz que o condenou lá na primeira instância e que originou as seguintes condenações, inclusive por unanimidade em tribunais superiores, era suspeito. E por consequência, toda a companheirada de Lula, do PT, acabou também tendo o mesmo destino. No caso, as provas foram anuladas e Lula ainda construiu uma outra narrativa, dizendo que na realidade o Supremo, que é responsável pelos seus julgamentos, teria o colocado como um homem inocente. No entanto, em nenhum momento a Suprema Corte do nosso país declarou que Lula era inocente. Mas a narrativa ficou, inclusive, alimentada por grande parcela da nossa imprensa. Sabendo disso, Lula resolveu, agora há pouco, participar de um evento lá no Nordeste. E como não poderia ser diferente, resolveu afirmar o seguinte: o Departamento de Justiça dos Estados Unidos respondeu nesta sexta-feira a uma acusação feita pelo presidente Lula em um discurso na quinta-feira. Sem apresentar provas, Lula acusou juízes e procuradores da Operação Lava Jato de serem subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em uma espécie de complô para prejudicar a Petrobras. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Consultado pelo Metrópolis, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se recusou a responder diretamente às alegações do presidente Lula. Apesar de não responder diretamente às alegações, a porta-voz do órgão enviou uma cópia do acordo entre a Petrobras e a Justiça Americana e sugeriu a leitura dos fatos narrados no documento. O documento mostra de forma detalhada como funcionava o esquema de corrupção envolvendo a estatal, políticos, empreiteiras e partidos. Um dos maiores casos de corrupção citados no documento envolve justamente a refinaria de Abreu e Lima, onde Lula fez as acusações contra o Departamento de Justiça. Que resposta implacável! E o melhor é que foram fornecidos pelos americanos os documentos que comprovam os acordos para que a Petrobras cumprisse com a devolução do dinheiro que afetou os Estados Unidos por causa da corrupção instaurada pela esquerda no nosso país. Agora eu quero ver o que a TV Globo vai fazer para tentar passar o pano para o petista. Porque até o momento, hoje, dia 20 de janeiro, tô confirmando aqui, de 2024, tô gravando esse vídeo às 8h48 da manhã, não consegui encontrar nenhum tipo de nota de repúdio da imprensa, não consegui encontrar nenhuma reportagem da Globo News, não vi nenhum militante de esquerda travestido de jornalista se indignando com as falsas declarações do petista. Ainda mais quando a gente se lembra de várias reportagens que a própria TV Globo fez no passado, nem preciso colocar aqui no ar, você já deve ter visto isso aí várias vezes, eu já fiz vídeo aqui sobre isso aqui no canal, mostrando os escândalos de corrupção da refinaria Abreu e Lima, que começou a ser construída com a estatal petrolífera PDVSA lá da Venezuela do governo bolivariano. A demora foi tanta para a construção que até o governo na época, que era o Hugo Chávez, acabou desistindo, abrindo mão na construção. Vários e vários funcionários na época foram demitidos, um gasto absurdo de bilhões de reais foram dispensados na construção desta refinaria, que depois ficou quase que enferrujada de tanto tempo parada. E Lula ainda tem a pachorra de dizer que agora ele está ali de volta para poder, na mesma refinaria em que o seu partido promoveu um dos maiores escândalos de corrupção da história, dizer que não, ele é inocente, que a imprensa o persegue, que os Estados Unidos são
culpados por tudo. Ô Lula, não tente terceirizar a culpa. Mas para ser justo aqui, a única imprensa que até o momento está honrando o seu papel como divulgadora da verdade é a CNN, que claro, eu tenho minhas críticas aqui. Mas preciso tirar o chapéu em especial para o corajoso William Vac, que ao vivo na emissora resolveu colocar o petista em seu devido lugar diante de todo este absurdo. O presidente Lula voltou hoje ao lugar símbolo de crimes. A refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Não estamos falando só de corrupção, ainda que também fosse um crime associado à refinaria e que acabou interrompendo a construção dela. Abreu e Lima é um símbolo do que podia dar errado em matéria de investimento, seleção de objetivos, parcerias equivocadas com regimes como o da Venezuela. Custou criminosamente caro para a Petrobras. Ao voltar ao local símbolo de um crime, Lula disse hoje que a Petrobras teria sido vítima de uma mancomunação, palavra dele, do governo americano com juízes e procuradores da Lava Jato, quando, na verdade, foi vitimada por uma política irresponsável, a do PT e partidos aliados, que tornou a maior estatal brasileira numa das empresas mais endividadas do mundo, causando imenso prejuízo aos seus acionistas, que se viram vítimas de um crime. A Petrobras acabou tendo de assinar um acordo bilionário com a justiça americana para encerrar investigações de corrupção na empresa. Discursando hoje nesse local símbolo, Lula tratou de inverter os valores e transformar a Abreu e Lima num símbolo de reinvestimento, em linha com um tipo de política pública de resultados desastrosos para a empresa e o país. Política pública baseada na velha indústria e no peso estatal, que Lula não esqueceu. Colocação perfeita deste jornalista. É inadmissível que nós, brasileiros de bem, venhamos a naturalizar a corrupção deste partido chamado PT. Jamais podemos aceitar que esse sujeito que está atualmente na presidência, que por enquanto está na presidência, pode fazer o que quiser, falar o que bem entender, sem ter a devida resposta. E sabe o que é engraçado? Esse é o mesmo sujeito, essa mesma companheirada dele, que olha, sinceramente não era pra estar livre, leve e solta por aí, que vive acusando o Jair Bolsonaro de ser corrupto, de ser ladrão. Sabe o que é engraçado? É que Bolsonaro ficou 4 anos no poder, até agora não tem nada de efetivo contra Bolsonaro. O máximo que tem é pra falar do cartão corporativo, de uma palavra torta que ele falou, que ele gritou com alguém, é isso que eles têm pra falar. Aí essa turma já vai fazer daqui a pouco 2 anos que tá no poder, já passou de 1 ano. E estão lá vasculhando alguma coisa do governo Bolsonaro e não acharam nada, estão com a máquina na mão, não acharam um contrato superfaturado. Você acha mesmo que se a turma do PT, se a esquerda tivesse encontrado algum erro do governo Bolsonaro, do jeito que eles estão revirando lá, já não teria vindo à tona? Mas é claro, como Jair Bolsonaro sempre foi um homem correto, honesto, até que se prove o contrário, eles estão desesperados, tentando livrar a própria pele, terceirizando a culpa. Mas a verdade finalmente veio à tona. Parabéns, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e parabéns mais uma vez, jornalista William Vac da CNN. Agora vem cá, você se lembra quando lá no comecinho deste vídeo eu te falei que tinha uma oportunidade imperdível para você